Ouçam agora o Pod Pedra, o podcast da Escola Pedra da Gávea. Bem-vindos ao nosso Pod Pedra. Bem-vindos! Olá, eu sou Marcela Moraes, coordenadora da Pedra da Gávea. Já faço parte da escola há muito tempo e recebi esse convite feliz para gravar o segundo episódio do Pod Pedra, podcast da Pedra da Gávea. E eu tô aqui hoje para a gente refletir um pouquinho sobre uma pergunta que me fazem de maneira recorrente. Bebês e escola, existe idade certa? E para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu convidei duas profissionais incríveis que eu tenho o prazer de trabalhar, que são professoras da escola e que vêm dedicando seus estudos sobre os bebês. Clarice Magalhães, que é educadora física, psicomotricista, estudante de psicologia, é professora e terapeuta com foco na prática psicomotora Conturier. E a Mariana Pinto, que é pedagoga com especialização em educação infantil e na abordagem Pickler, que tem como foco o cuidado com os bebês. Bem-vindas! Obrigada pelo convite. Muito bom ter vocês aqui para essa conversa importante. Então, existe idade certa para entrar na escola? Eu recebo com frequência essa dúvida, né, das famílias, mas a gente sabe que, na verdade, essa é uma decisão muito pessoal, que envolve critérios, né, da família, que a família precisa sentar, conversar, pensar nessas prioridades, mas pelo que a gente observa, né, na nossa prática, no dia a dia, no que a gente vem pesquisando sobre a primeira infância, essa balança acaba pesando, né, com pontos positivos muito grandes, com esses fatores que a gente vem observando dentro do espaço da escola, com esse desenvolvimento. Então, Mariana, a gente pode dizer que com bons critérios de escolha, bebês e escola combinam? Eu acho uma ótima combinação. É claro que essa decisão é sempre da família, é uma escolha pensada pela família, mas os ganhos são muitos quando eles vivem essa experiência da entrada na escola. Então, tem a questão do espaço que é planejado, com segurança para receber os bebês, para a exploração, para o ganho da autonomia. Tem também as relações que são construídas ali, né? Esse movimento de se relacionar com outras pessoas, adultos ou crianças, é um movimento emocional muito grande. E a gente se constitui através da relação com o outro. É na relação com o outro que a gente se torna humano. A gente não nasce humano, a gente se torna através do olhar do outro. É ele que nos forma. E estar com o outro, construir relações tão próximas é fundamental para o desenvolvimento psíquico do bebê e da criança muito pequena. E aí, complementando um pouco, né, Mari, assim, é importante, você falou uma coisa muito legal, né, esse amadurecimento psíquico, né, como corrobora para o amadurecimento do ser como um todo, né, então, pensando que um bebê nasce na família e que a escola é a primeira relação dele com o mundo lá fora, né, o quanto isso é importante para o amadurecimento dele. E pensar em bebê, gente, meu bebê também amadurece, tá? Não é porque é bebezinho que, não, só chora, é colo. Não, o bebê tá ali e é um ser em desenvolvimento, desde a hora que ele é gerado na barriga, né? Existe então, assim, o trabalho do existe bebê. Um trabalho a longo prazo, mas quanto maior o trabalho, mais específico, rapidamente, maior as possibilidades de desenvolvimento e amadurecimento saudável desse bebê. É verdade. As famílias também relatam um ganho, um salto na linguagem. Porque lá na escola, e eu posso falar isso, eu sou professora da Amarelo, que é a turma que inaugura a escola, que recebe os bebês. A gente antecipa, vai contando para eles sobre tudo o que acontece no dia a dia. Então, se a gente vai subir as escadas, nós vamos lanchar agora. Então, esse enriquecimento da linguagem, o repertório literário também, nós trazemos muitas histórias no dia a dia. E o repertório cultural é ampliado, isso enriquece o vocabulário deles. Então, o salto na linguagem E esse assunto sobre linguagem é interessante mesmo, quando a gente pensa num bebê, e a gente, quando adulto, né, e vê uma criança muito pequena, tende a falar de uma forma dramática com a criança, ou uma forma muito infantilizada, né? Vem aqui e tal. E quando a gente tá dentro de um ambiente escolar e que tem toda uma rotina que a gente sabe da importância de ser cumprida, e a gente, vamos ali, a hora do lanche, agora a gente vai subir. Não que a gente não ache importante essa linguagem mais direcionada, mas uma linguagem não tão infantilizada, porque aí também não ajuda no amadurecimento.
E eu costumo falar muito que essa linguagem, né, ela vem de uma necessidade de comunicação, de um desejo que surge dessa comunicação, né? Então, os adultos, naturalmente, eles acabam facilitando um pouquinho para as crianças, né? Entendendo aquela linguagem, muitas vezes, não verbal da criança, mas entre os pares, muitas vezes, não há essa facilitação, né? Então, assim, para eles se compreenderem, para participar de uma brincadeira, para pedir um brinquedo, né? Essa linguagem vem com uma necessidade maior, então é nada mais estimulante do que estar em grupo, né, para que essa linguagem vá surgindo. Mais uma pergunta aqui para vocês. Esse bebê, ele chega com poucos recursos, né, muito piquititinho, e essa é uma preocupação da família, né, porque ele vem muito cuidado, muito protegido nesse núcleo familiar, naturalmente, né. E aí, como é essa chegada na escola? Como é feito esse acolhimento? Depois dessa visita, é claro que tem alguns encontros, reuniões, para explicar um pouquinho como acontece esse processo. E no dia que a criança realmente chega lá na escola, a escola é apresentada para ela, né, esse novo mundo, porque é tudo novo, é lindo de ver esse momento inaugural das crianças. Por um adulto, o acolhimento na Pedra, ele é feito individualmente, a gente acredita nessa relação de 1 para 1, a gente acredita que é importante esse olhar individualizado. Então, tem um adulto, que é o adulto de referência, que vai apresentar tudo para ela. Ela vai formar inicialmente o vínculo com aquele adulto, que vai ser com quem ela vai compartilhar aquelas primeiras experiências. E é esse adulto também que vai fazer uma ponte com a família. Então, todos os dias a gente vai contar um pouquinho como é que foi o dia da criança. Aquele adulto também vai trazer informações de como foi o dia dela em casa, como é que foi a manhã, como é que foi a tarde. E a partir daí nós vamos pensar sobre os próximos passos. É claro que o acolhimento acontece de uma forma para cada para cada criança e para cada família, e os tempos também são diferentes. O tempo da infância é outro, a gente sabe disso e a gente respeita muito isso. Então, o tempo da criança é sempre respeitado. A gente começa aos pouquinhos e vai aumentando gradativamente a partir dos indícios que ela dá pra gente. Então, que ela pode se separar, se distanciar um pouquinho do adulto que trouxe ela, ou que ela pode passar mais meia horinha, ficar mais tempo, aumentar esse tempo de permanência na escola, que ela pode visitar um espaço novo que ela ainda não conhece, e ela só vai sentir a vontade para explorar cada vez mais se ela realmente formar o vínculo com esse adulto de referência. É o vínculo que traz segurança para ela explorar e viver esse momento de uma maneira feliz. A gente está falando, né, Mari, de acolhimento da criança e também da família, mas a gente citou aqui várias formas de acolhimento da criança, do olhar, né, do espaço prazeroso para ela, mas o quanto é importante também a gente pensar no acolhimento da família, né? Assim, a gente também aqui na Pedra pensa bastante, né, que existem 2 adaptações, a adaptação do bebê e a adaptação de quem está ali, e principalmente da família que está naquela ansiedade. Como foi lá dentro? E que precisa estar seguro, né? Que eu falo muito para as famílias assim, olha, vocês precisam estar seguros para que as crianças estejam seguras. Só que assim, não cai da árvore essa segurança, né? A gente tem que ir construindo com a família, e eu digo assim, ainda primeiro com a família, Isso. porque cada um traz suas histórias, né? Suas angústias, suas expectativas. Exatamente. É um momento de muitas expectativas, e aí, né? essa relação com a família precisa ter uma confiança muito grande de perto. E o que traz a confiança? A relação de perto com a família. Essa então troca. a gente aqui, né, tende a sempre estar em parceria, né? Porque a gente entende que se o bebê não tiver, se a mãe não tiver muito, ou o pai, ou a família tiverem muito ali, super adaptados e confiando no processo, o processo tende a ser mais longo. Se a família estiver muito mais confiando, né, no trabalho que está sendo feito, a coisa flui com mais facilidade, porque passa a segurança para o bebê. Então a gente acolhe quem está entrando e quem está ali esperando na expectativa de o que está acontecendo lá dentro. E vamos combinar, né, gente? É um bebê que está chegando, é a primeira ida de um bebê para longe, né, daquela confiança que é o núcleo familiar. Então tem que ser muito bem olhado, muito bem acolhido, né? Muito E essa respeitado, troca, né? Muito respeitado. E é isso, respeito acima de tudo mesmo. E essa troca, né? Essa comunicação muito estreita que a gente tem com as famílias, essa troca diária é realmente a base para a segurança, para essa parceria
que a gente carrega por muitos anos. E essa fala honesta, né, de perceber como a criança chega em casa, como esse bebê chega em casa, que é muito parecido com o que a gente vai trocando, e as novidades que vão surgindo, né, as palavras novas, as músicas, né, vai se abrindo um novo mundo, isso é muito lindo, né, tanto para a criança quanto o processo de toda a família. A gente já falou um pouquinho, né? Mas assim, é uma angústia também, uma dúvida que surge, né? E esses bebês não falam, né? Não, eles se comunicam, a gente sabe que eles se comunicam muito bem. Mas eles não falam, né? Muitas vezes, né? Chegam até com umas crianças um pouquinho mais velhas, chegam com uma palavrinha ou outra. E como é que é isso? Como é que Como é que é funciona, receber esses bebês? Eles ainda não falam, não conversam, mas eles encontram outros recursos para se comunicar. A gente acredita que a criança tem 100 linguagens, como diz Malaguti, né? Um educador italiano que guia a nossa prática na Pedra da Gávea. E entre essas formas de linguagem tem os olhares, os gestos, a postura corporal. Então ele encontra recursos para se comunicar. E é claro, o adulto tem que estar muito atento para entender esses sinais. E a gente vai entendendo como cada um se comunica, e cada um se comunica de uma forma através do vínculo, através da relação, o estar junto. A partir do estar junto, a gente vai percebendo como cada um se comunica. Cada um tem uma particularidade, né? Quando tá com sono faz assim, quando tá com fome faz de outro jeito. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo cada um. Isso é uma verdade, né? Assim, a gente para pra pensar no bebê. O bebê, existe uma comunicação desde quando ele é gerado, né? Lá na barriga da mãe, a mãe fala, nossa, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. O bebê se comunicando, né? Ele tá contando pra mãe. E aí tem horas que a mãe já fala, nossa, ele tá dormindo. Não, ele tá agitado. Hoje ele não tá com sono. Na barriga. Então, quando ele nasce, já tem um olhar pro bebê diferenciado, né? Ele já se comunica desde sempre. Porque o corpo fala, né, gente? Então, assim, a partir dessa fala corporal, cabe a gente ter um olhar, como a Mari falou, né? Muito bem, assim, para aquele diferencial. Aquele bebê fala de um jeito, aquela criança fala de outro, né? E mesmo as crianças mais velhas, que têm uma linguagem mais curta, ainda assim se comunica com o corpo, né? Então, assim, como funciona essa linguagem corporal, né? Se a gente parar pra pensar, assim, quando o bebê tá com uma fome, ele chora. Mas existe uma antecipação disso. Antes do choro, ele conta de alguma maneira. Não tá bom, eu não tô conseguindo brincar, eu não tô conseguindo conversar ou dialogar com alguém, um diálogo corporal. Eu tô querendo esse brinquedo, mas eu tô chateado porque tem uma fome ali no meio. Então existe um tônus todo no corpo, né? Porque a criança tem uma tonicidade, né? Quando a gente fala de tonicidade no toque. Quando a gente toca na criança, existe aquela criança que tá um pouco mais enrijecida. Então a gente já consegue perceber que tem algo ali para ser contado, ou uma criança que está um pouco mais cansada naquele dia, então está com tônus um pouco mais relaxado, rebaixado, então também tem algo ali a ser contado, né? Não tô bem, hoje eu tô um pouco mais cansada, tive uma noite de sono, né? A gente já consegue interpretar o corpo da criança a partir do que a gente está vendo. Então, assim, pensar nessa linguagem corporal como a linguagem principal dos bebês. Então, assim, essa chegada, né, dos bebês na escola, nesse ambiente escolar, ajuda muito a ele entender, se entender e a gente também entender e contar para essa família como que ele conta com o corpo, né? Porque é difícil, não é fácil, né? Entender, assim, a linguagem de uma criança que está em formação, que nem ela sabe contar ainda, né? E que intuitivamente o corpo dela está contando pelas necessidades. E que muitas vezes socialmente a gente não tem naturalmente esse olhar, né? Então, assim, o quanto na escola, o quanto a sua especialidade também acrescenta o nosso olhar dos pedagogos em perceber essa linguagem que é tão fundamental nos bebês, que é essa linguagem do corpo, que a gente fala muito essa linguagem verbal, a gente sabe que socialmente ela é a principal, né? Mas às vezes a gente esquece dessa que é tão importante e que para os bebês é a principal, né, Clarice? Com certeza, Marcela, assim, não tenha dúvida, assim, e para além, a linguagem verbal só aparece quando o corpo é bem desenvolvido. Né? Como é que surge o interesse da criança falar? Primeiro, quando ele vê, escuta, né, pela audição, a linguagem verbal sendo colocada. Então, o bebê que não escuta tem muito mais dificuldade em entender essa linguagem verbal. E também pelo desejo, né, Marcela? Assim, a necessidade de ir em direção ao seu desejo. E como é que isso aparece? Quando a gente
oportuniza isso. E na escola a gente monta, né? A gente trabalha muito com instalações, projetos de instalações, para aumentar essa amplitude de oportunidade para o bebê, de ter esse desejo, né? De ir em busca. Então, por exemplo, vou trazer exemplo que facilita nosso entendimento. Quando ele encontra uma instalação que tem obstáculos e que ele precisa chegar do outro lado porque ele quer um leãozinho que tá lá, ele vai passar por tudo isso. E pra gente são obstáculos desse tamanho, né? Pra eles são montanhas, né? Everest, né? Que ele vai ter que escalar e descer. E aí, nisso tudo, ele tá indo de encontro ao que ele deseja. E aí chega lá e encontra. A gente adulto, né, tende a facilitar, como a gente falou aqui, né, Marcela, agora, né? Quanto a gente gosta de facilitar para as crianças. E a gente, às vezes, facilitando, não contribui, né? A gente facilita ajudando no desempenho, por exemplo. Caramba, você conseguiu! Nossa, olha como você é forte, você é corajoso. Aí ele chega lá com muito mais eficácia, porque ele foi. Quando a gente dá e oferece antecipadamente, não contribui. E aí o que acontece? Aparece naturalmente, de acordo com o desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento motor, né? A linguagem chega lá. Porque chega uma hora que ela fala, ei, você conseguiu, uau! E aí chega uma vontade de falar, né? Caramba, eu consegui. De compartilhar, né? De compartilhar, que é natural do ser humano. O ser humano tende a querer se comunicar. Então isso, os espaços das escolas, da nossa escola, assim, vai contando para os bebês que eles ali podem. Autoriza a autonomia deles. E aí eu ia falar justamente sobre isso, né? A forma como a gente entende esse processo e o quanto a gente prepara a escola, os espaços da escola para fazer esse convite. Exatamente. Né? Porque a gente entende a criança como esse pesquisador, né? Esse interessado pelo mundo. Então a gente prepara esses espaços para que eles possam convidar a essas explorações, essas um convite não dito, né? Porque a gente não precisa dizer, é aquela coisa da nada. linguagem. A gente não precisa dizer com palavras. A gente mostra o que a gente deseja e tá dito. Através dos gestos. Através do nosso cuidar corpo. do espaço, organizar o espaço, selecionar os materiais que são pensados com segurança para eles explorarem livremente, sem a nossa intervenção direta, pra gente não facilitar esse caminho. Isso. E a importância, né, Mário, de adultos especializados, né, para que com esse olhar voltados para o que o bebê precisa, né? Não dá, como a gente falou, né? A gente falou muito dos pais, né? Mas não dá de mão beijada, né? Digamos assim, mas de voltado para a necessidade dele, no aqui e agora e com um olhar individualizado. A gente tem muito esse olhar na pedra, assim, né? Aquele bebê precisa disso. É óbvio que a gente está pensando no grupo e como um todo, mas a gente também tem um olhar específico para cada criança, né? Aquela criança precisa de um cuidado um pouco mais, aquela ali ainda está começando a andar, então hoje a gente vai fazer uma instalação voltada para a marcha, pensando no que é importante para aquela criança começar a querer andar com mais facilidade. É um desafio proporcional, né? Exatamente. Quanto é importante essa faixa etária, né? O desenvolvimento motor conta muito isso. As etapas desse desenvolvimento diz, né, da importância do se rastejar, do rolar, do ir em direção da maneira que eles conseguirem, mas depois do engatinhar. E a gente tá ali acolhendo esse momento do bebê, né? Para que ele chegue no momento que ele consiga ficar em pé. E como é bonito, né? Quando ele chega e fica em pé, sozinho. Fica orgulhoso. E ele levanta porque ele sai de um olhar e vai para outro. E ele se empodera daquele momento. Passa a enxergar o mundo de uma outra perspectiva. Exatamente. Né? E é muito lindo. E a gente dá a oportunidade dele dar o primeiro passo ali, porque ele desejou, e é aquela história que a gente estava falando, a partir do desejo do bebê, da criança. E a gente acolhe muito, né? A partir do que ele apresenta pra gente, cada um no seu tempo. Você trouxe uma coisa com a sua fala que me remeteu também, quando você fala desse espaço que é muito preparado, dos profissionais. Mari trouxe isso também, com esse olhar, né, sensível, cuidadoso, respeitoso e que estuda a infância, que conhece o desenvolvimento, a diferença de estar num lugar como uma escola e na pracinha. Claro que a pracinha é maravilhosa, a gente, né, é fã e sabe da importância da natureza para o desenvolvimento. A gente quer muito que eles possam ocupar esses espaços públicos e muito contato com a natureza. A gente sabe que isso é terapêutico, né? E a gente mesmo indica isso, andar com muitos pezinhos descalços por aí, muitos solos diferentes, mas a diferença, a importância de estar nesses espaços, mas o quanto esses espaços são diferentes do espaço da escola, que tem uma outra abordagem, um outro olhar,
né? Então, eu vou até emendar aqui com uma pergunta que eu acho que é a pergunta que não quer calar. Pergunta de milhões. Essa é a pergunta. Exato, Porque a gente sabe tudo isso, às vezes a gente recebe a família na escola com aquele olhinho brilhando, aquele desejo por já estar, né? Às vezes tem os primos que já frequentam a escola e os amiguinhos, mas aí fica com aquele coração apertado, porque as tão temidas viroses, né? Essa é a pergunta. Pois Século. os bebês quando entram na escola, eles adoecem mais? Marcela, não tem Quem como me negar. responde Eu vou te responder e vocês me ajudem, porque essa é uma resposta, assim, é uma pergunta que, de fato, adoecem. Os bebês são seres que acabaram de sair de uma bolha totalmente voltado para eles, da maneira que eles precisam, da temperatura ideal, o alimento ali, tudo dado, né? E aí, quando ele chega para o mundo, ele é muito acolhido e realmente esse núcleo familiar cuida da melhor maneira possível. Quando ele vai para a escola, né, como a gente citou, que é o primeiro lugar de socialização, ele encontra outras pessoas, outras crianças, outros bebês, outras famílias com outras realidades, e cada um com a sua particularidade, né? E quando ele encontra, não tem como ele ser privado dos prós e contras, né? E a gente acredita muito, assim, né, que a realidade que a escola traz de benefício sobrepõe as viroses. Certo? Porque o que acontece? A virose tá ali, ela vai vir com o bebê, ela vai vir com uma criança de 1, vai vir com uma criança de 2. E quanto mais cedo esse bebê entrar, mais fortalecido ele vai ficar pro futuro. Então, assim, ele entrando cedo, ele tem muitos ganhos, muitos benefícios, como a gente já citou vários aqui. E quando ele vier a ficar adoecido por algum momento, ou por alguma gripe, ou alguma virosezinha que vai ter, é natural que ele vai combater e cada vez mais ele vai se fortalecer para outras questões que virão. Mas os ganhos são muito maiores, né? E a gente se preocupa muito, assim, aqui na escola, a gente falou dos espaços preparados, o quanto a higiene é importante, né? Bebês, a gente sabe que tem a fase oral, e sabe que a importância da fase oral para até vir a questão da linguagem, né, se colocar da melhor maneira, mas eles colocam coisas na boca, o que é muito importante, novamente friso isso, porque tem que ser passada por essa etapa, mas o quanto a gente se preocupa com a questão da higiene. Então, assim, os bebês precisam ir para o chão, os bebês precisam explorar o seu corpo na sua totalidade, e aí eu entro aí numa questão muito importante, que é a questão sensorial, né? Quanto essa questão sensorial está em alta, e é para estar em alta mesmo, e que bom que tá, bom que está. porque possibilita eles terem maior amplitude de exploração corporal, o que amadurece futuramente, corrobora diretamente para a questão das linguagens, para as questões emocionais que vão vir por aí, né? Então, assim, eles terem a possibilidade de utilizar o seu corpo como um todo, ajuda. E aí a gente tem um ambiente propício a isso, limpo, né, altamente higienizado, com materiais higienizados, ajudam a gente diminuir a possibilidade dessa virose. Mas não cessa, gente. Então, assim, a resposta é, eles vão ficar doentinhos, mas assim, depois isso vai passar. Uns mais, né, outros menos, isso depende de cada organismo, mas foi o que você falou, né, às vezes só adia. E adia sem ter ganhos que a gente, né, sabe que são tão importantes em fases determinantes ali do desenvolvimento. Exatamente. É isso, assim, a pergunta de ouro. Pois é. Então, são muitas questões, né? Mas assim, a gente conversou um pouquinho sobre algumas. Eu selecionei aqui umas que eu ouço muito. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, Mari, Clarice. Obrigada. Foi um prazer, assim, estar aqui colocando um pouquinho da nossa experiência, né? A gente vive na prática, no dia a dia, então a gente está super aberto também a tirar as dúvidas, o que vocês precisarem também, né? A gente sabe que tem muitas dúvidas aí fora que também aparecem para poder sanar e passar um pouco mais de confiança para esses bebês virem cada vez mais. A gente está aberta a isso. Eu também quero agradecer. Nós, como educadoras, estamos na escola para responder as dúvidas, para acolher as famílias, para a gente se ajudar também, porque é uma troca também entre a equipe. E é isso, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. E a gente acha que é isso, assim, o diferencial da Pedra da Gávea é a forma como a gente enxerga a criança, né? O que a gente chama de concepção de infância, esse respeito à infância, essa potência, saber o quanto eles são
eles têm muito, né, a contribuir nessa relação com o outro, essa relação com o mundo. Então foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Então, esse foi o segundo episódio do Pod Pedra. Não esqueçam de se inscrever nos nossos canais do YouTube e do Spotify e aguardem os próximos episódios. Tchau, tchau.